Ora, é nosso convidado Hugo Cadavés, do Sindicato Independente dos Médicos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Vários assuntos, muito rapidamente, para analisarmos. Comecemos por este encontro que foi pedido com o Ministro das Finanças. Consideram mesmo que Fernando Medina está mal brifado pela colega Ministra da Saúde? Bom, poderá, de facto, efetivamente estar mal informado. Na verdade, aquilo a que nós assistimos e se ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer que não há constrangimentos de ordem financeira àquilo que são aquilo que é a resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, pois é nosso objetivo explicar ao Sr. Ministro exatamente quais são esses problemas, porque, de facto, a grande parte destes problemas está relacionado com as condições de trabalho e também as condições remuneratórias e a incapacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem de captar e fixar médicos. Nós assistimos hoje a uma saída sem precedentes de médicos do Serviço Nacional de Saúde. Nunca saíram tantos médicos do Serviço Nacional de Saúde e não é apenas por aposentação, é também por denúncia contratual. Portanto, os médicos saem por sua iniciativa, vão para o setor privado e não falo sequer também da imigração. As condições que são oferecidas hoje no Serviço Nacional de Saúde não são atrativas para os médicos. E não falamos apenas para os jovens médicos, falamos médicos no pico da sua idade produtiva, e médicos já especialistas há vários anos e que optam por sair do Serviço Nacional de Saúde porque não veem o seu trabalho reconhecido. Portanto, naturalmente que é necessário que o Sr. Ministro saiba também quais são os problemas para que haja aqui uma coordenação entre o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Ministro das Finanças e para que, de facto, se consiga chegar a uma solução. Aparentemente está a ser difícil, porque, de facto, aquilo que têm sido as propostas, ou nomeadamente esta proposta muito concreta, muito pontual da parte do Sr. Ministro da Saúde, não é uma proposta que consiga resolver os problemas, muito menos problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde, porque nem sequer estes problemas, de uma forma pontual, conseguiria resolvê-los. Ainda em matéria financeira, não posso deixar de lhe perguntar, este acréscimo de despesa com médicos tarefeiros ao longo destes anos poderia ter sido melhor aplicado ou até redirecionado? Sem dúvida. Aquilo que nós temos vindo a alertar é precisamente para a necessidade de melhorar as condições de trabalho e condições remuneratórias dos médicos do quadro. Quando nós hoje assistimos aos médicos do quadro a serem remunerados a 1/3, 1/4 ou até 1/5 daquilo que é pago aos prestadores de serviços, aos chamados médicos tarefeiros, pois alguma coisa não está bem. Isto, no fundo, é um incentivo para que os médicos do quadro saiam do SNS e, eventualmente, até passem a prestar serviço em regime de tarefa. Portanto, este aumento de despesa com tarefeiros é algo para o qual o Sindicato de Independentes Médicos tem vindo a alertar e, apesar daquilo que é a intenção do Governo e tem sido nos últimos programas de reduzir a despesa com prestadores de serviços, aquilo que se verificou foi precisamente o contrário. Ou seja, nunca se gastou tanto em prestadores de serviços, valor esse que em 2021 chegou a 142 milhões de euros, mas sabemos nós que este ano irá para os 150 milhões de euros. Portanto, este valor, em vez de estar a diminuir e em vez de se canalizar estas verbas para melhoria das condições de trabalho, melhoria de condições remuneratórias dos médicos do quadro, elas estão assim gastas em prestadores de serviços, em médicos que não têm vínculo ao hospital, médicos que dão as suas disponibilidades de acordo com aquilo que é a sua vida pessoal e, portanto, em períodos críticos como este, os médicos do quadro não são suficientes para garantir os serviços de urgência, nomeadamente, e, portanto, é necessário que este assunto seja olhado de forma séria, é um problema estrutural, é necessário que ele seja resolvido com medidas de fundo e não com medidas pontuais, como estas que foram anunciadas para períodos de 3 meses. E para terminar, olhamos as intenções do coordenador desta comissão criada pelo Governo esta semana. Diogo Aires Campos diz que quer disponibilizar informação para que as grávidas saibam para que hospital podem ir e acredita que há médicos estrangeiros, mais médicos estrangeiros disponíveis para contratar. Que comentário lhe merece esta entrevista, que teve muitos mais outros destaques, mas estes são sobretudo dois dos essenciais? Bom, em primeiro lugar, reconhecemos a competência técnica e o rigor científico do professor Diogo Aires de Campos. Contudo, este não é um problema que possa ser resolvido por uma comissão. É um problema estrutural. Quando falamos em dar a conhecer às grávidas quais são os serviços de urgência encerrados, pois muito bem, sim, claro que sim, isso é importante. Agora, quando dizemos que vamos
fazer ou tentar que não encerrem ao mesmo tempo diferentes urgências obstétricas. Isso não é possível. As urgências se encerraram porque não havia gente, médicos, para desempenhar as suas funções. Portanto, não é possível dizer não vamos encerrar estas duas em simultâneo. Não é possível. Quando se diz vamos transferir recursos humanos em alguns dias de um hospital para outro, não é possível. Ou seja, do ponto de vista laboral, os acordos coletivos de trabalho definem claramente qual é o local de trabalho. O local de trabalho de cada médico é o seu hospital. Um médico de um hospital não pode ser transferido para outro hospital. Cada médico poderá exercer as suas funções no seu hospital ou noutra unidade da mesma entidade empregadora. Não pode exercer funções num hospital que é uma unidade vizinha e também não pode exercer no concelho vizinho, mesmo que seja até dentro da mesma unidade empregadora. Por exemplo, o Hospital de São João tem o Polo de Valongo, mas os médicos do Hospital de São João, o seu local de trabalho é o Polo do Porto, é o Hospital de São João. Não podem exercer, ou pelo menos não podem ser obrigados a exercer num concelho vizinho ou noutro hospital, nomeadamente, por exemplo, no Hospital de Matosinhos. Isso não é possível, portanto, do ponto de vista laboral, estas medidas não são execuíveis. Por outro lado, quando dizemos que vamos arranjar médicos estrangeiros, eu relembro que Portugal conseguiu atingir estas baixíssimas taxas de mortalidade materno-infantil à conta de programas muito rigorosos, muito exigentes, nomeadamente na formação de médicos obstetras. Falamos de um programa formativo de 6 anos após o curso de medicina e após um ano de formação geral, há ainda 6 anos de formação de um médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Portanto, quando nós vamos dizer que vamos buscar médicos, nomeadamente médicos brasileiros, esses médicos terão de ser sujeitos à mesma exigência, ao mesmo rigor e, portanto, naturalmente não será um processo fácil portanto, também não podemos dizer que vamos buscar médicos a qualquer país, nomeadamente a países que têm piores taxas de mortalidade do que a nossa. Nós queremos manter os nossos bons valores, sabemos que eles estão a piorar e, portanto, há que ter muito cuidado com aquilo que agora pode ser sugerido para tentar colmatar estas lacunas. Naturalmente. Cada vez, muito obrigado pela sua presença e os seus esclarecimentos na nossa tarde informativa. Foi um gosto. Muito obrigado. Boa tarde.